Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é Arthur Ferreira Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular aqui no canal. E hoje a gente está dando continuidade à série de Flappy Bird na unha. E essa aula é para a gente fechar toda essa série com chave de ouro. Nas aulas passadas a gente aprendeu a criar toda a estrutura do jogo, toda a estilização do jogo, aprendeu a criar background, a trabalhar com animação com os sprites, trabalhar com comandos cíclicos. E nessa aula a gente vai trabalhar com JavaScript para trabalhar toda a parte lógica do jogo e para a gente finalizar esse jogo com chave de ouro, ok? Eu peço um pouco de paciência porque, como todos nós sabemos, desenvolvimento de jogos é uma coisa que às vezes leva bastante tempo. Então o nosso JavaScript é um pouco extenso, ele vai acontecer em uma aula só, mas eu peço um pouco de paciência para que vocês consigam chegar até o fim e matar esse jogo com muito sucesso. Então, pessoal, o que acontece? Na aula passada, nas outras aulas, a gente viu toda a parte estrutural aqui que a gente criou e a gente viu também toda a parte de estilização aqui que corresponde ao nosso CSS. E se a gente vier aqui na nossa pasta mãe, onde a gente tem o Flappy Bird aula, a estrutura do nosso projeto, a gente tem uma pasta JS, onde está o Flappy Bird Buzz, que vai ser a biblioteca de áudio, como eu expliquei no início, o jQuery Transition para transições e o Flappy Bird Main, onde vai ficar a nossa estrutura lógica que a gente vai criar agora, ok? Então, se a gente apertar Space ou clicar, nada está acontecendo, porque aqui está só o botão mesmo, está só a parte estrutural e a parte visual, ok? E algumas animações que a gente colocou através do CSS3. Então, eu vou vir aqui no meu Sublime Text, eu vou vir aqui na pasta JS e eu vou vir no meu Flappy Bird Main, ou fb-main.js. É nessa pasta que a gente vai criar toda a estrutura lógica do nosso jogo, que a gente vai começar neste momento, ok, pessoal? Então, para a gente começar a nossa parte lógica, como a gente sabe, em todo o comando de JavaScript ou todo o processo de criação de jogos, a gente tem que criar ou declarar as nossas variáveis que vão ser trabalhadas durante todas as funções que nós vamos executar para o jogo, ok? Então, eu vou escrever aqui a primeira coisa, que é definindo as variáveis, ok? É aqui que a gente vai começar a definir as variáveis que vão interagir durante o processo do jogo. Então, a primeira variável que a gente vai declarar é a variável de modo de depuração do jogo. Ou seja, ela é um comando lógico. Ela vai ser true ou false. Então, como que a gente declara isso? A gente vai escrever uma var para declarar uma variável e vamos escrever debug mode, ok? E vamos dar false. O que isso traz para nós, pessoal? O debug mode ele é um módulo que a gente utiliza principalmente na criação de jogos, principalmente em C#, em Java. E aqui no JavaScript eu acho legal a gente trabalhar com ele. Ele vai definir o modo de depuração de jogo lógico para que o nosso jogo inicie. E ele vai ter dois estados, ou ele vai ser true ou ele vai ser false, para debugar e o jogo começar de novo. Então a gente tem que usar essa variável debug mode para trabalhar esses comandos lógicos, ok? Trabalhou o debug mode, a gente tem que criar um objeto, ok? Para congelar os estados. Ou seja, a gente vai trabalhar com um comando no JavaScript que chama object.freeze. Ou seja, ele vai congelar os parâmetros, as propriedades de um elemento, para que a gente não consiga manipular ele por meio do código e ele não sofra alterações durante os estados. Então vamos criar uma var states, ok? E vamos chamar ela de object.freeze. Ok? Bem tranquilo. Abriu e fechou. E aqui vamos criar a nossa famosa splash screen para iniciar o nosso jogo, ok? O nosso game screen. Vamos dar 1. Opa, aqui é uma vírgula. E o score screen. E vamos dar 2. Ok? Não precisa colocar a vírgula porque é o último parâmetro da variável. Então o que a gente fez aqui, pessoal? A gente tem uma variável chamada state, que ela pode receber um comando booleano ou uma string, e só que ao invés de a gente passar isso para ela, a gente passou um objeto. E nesse objeto a gente passou um método freeze, que ele vai frisar, ou seja, ele vai congelar os parâmetros de uma determinada variável. Então nesse caso, splash screen vai receber 0, game screen vai receber 1, score screen vai receber 2. Ou seja, esses parâmetros não vão ser mutáveis. E a gente utiliza parâmetros booleanos, ou seja,
parâmetros numéricos, na verdade booleanos é 0 e 1, mas a gente utiliza parâmetros numéricos para a gente conseguir fazer essas validações por meio das nossas funções. Então o 2 a gente vai saber que vai ser score screen, o 1 vai ser o game screen e o 0 vai ser splash screen. Lembrando que splash faz o nosso jogo ir para a tela inicial, o game screen é aquela tela que aparece para a gente poder rodar o jogo, e o score screen é a tela que mostra o final da nossa pontuação, ok? E agora eu vou fechar aqui com ponto e vírgula. Agora, pessoal, a gente vai definir as variáveis de lógica. Ou seja, onde vai ser trabalhada toda a parte lógica do nosso jogo. Aqui a gente está trabalhando com estados do nosso jogo e aqui a gente vai trabalhar com a parte lógica. Então a gente vai ter uma variável chamada current score. E o que essa variável current score faz? Ela armazena o score obtido. Ou seja, a current score vai pegar aquela pontuação que você fez naquele determinado, quando você morre no jogo, armazena a pontuação superior aqui dos números maiores e depois ele joga naquela tabela para nós. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar o current score, ok? E a gente tem que ter uma var gravity. Alguns comandos, por serem muito difíceis, porque envolve parte física, parte psicodinâmica, a gente pega alguns comandos na internet para poder testá-los, e também existem várias referências na internet que mostram como a gente pode criar essa parte física do jogo. Tem muitas tutoriais na internet falando sobre isso, inclusive várias comunidades que falam como você pode trabalhar com questões de gravidade, velocidade. Então esses valores foram testados, mas eu já trouxe aqui para poder facilitar a vida de vocês, ok? Mas existem vários valores na internet para Flappy Bird, para Angry Birds, e tem vários outros jogos que trabalham muito com essa ideia de psicodinâmica. Então a gente vai colocar um gravity de 0.25, ok? Que é uma gravidade bem legal. E vamos colocar um var velocity, que a gente vai aplicar uma fórmula depois, para ter uma relação com a gravidade do jogo. Vamos colocar em 0. E vamos colocar um var position, que é igual a 180, ou seja, é a posição inicial. Um var rotation, que vai ser o rotacionamento do nosso personagem. Vamos colocar 0, ok? E vamos colocar também um var jump, que vai ser a relação de pulos do nosso personagem. Para que a gente consiga essa relação de pulo com o elemento rotation, para que ele pule e consiga armazenar esses valores, a gente geralmente trabalha com o jump de menos 4.6, que é um valor lógico que a gente descobriu a partir de testes para poder gerar um resultado interessante, ok? Então é importante você trabalhar com esses valores. Então a gente definiu as nossas variáveis lógicas, vamos definir as variáveis de pontuação, definindo as vars de pontuação e pontuação mínima e máxima, ok? Então a gente tem o current score, que vai armazenar o nosso score obtido, e agora a gente vai declarar as variáveis de pontuação mínimas e máximas. Então a gente vai ter um var score, que ele vai ser 0, ou seja, vai ser o estado inicial, o initial state, e vamos ter também uma var high score, que vai ser uma variável que vai armazenar o maior score já obtido, para depois mostrar naquela tela que a gente tem lá do nosso jogo, na parte de imagens. Se a gente vier aqui em Assets, a gente tem aqui o nosso Game Over. E aqui no Game Over a gente tem justamente aqueles valores que eu mencionei para vocês nas aulas passadas. Então se a gente vier aqui, a gente tem o Medal Score e o Best Score. E o score vai aparecendo no topo e depois ele vai ser armazenado para o Best, ok? A gente vai trabalhar isso daí também, então a gente precisa ter um High Score. E a gente também tem a definição, na verdade espero que dá uns pala. Definição das vars do cano, ou seja, agora a gente vai definir as variáveis que vão trabalhar os estados do cano. Então, var pipe height, ou seja, a gente definiu que o cano se chama pipe, né, o termo em inglês, height 90, ou seja, é a altura do nosso cano que a gente tem no nosso sprite lá que a gente considerou. E o var pipe width, vamos colocar 52.
porque é a largura máxima do nosso sprite. E o var pipes, pessoal, lembra que eu falei lá no início que ele seria um array? Então vamos criar um objeto aqui e dentro dele vamos passar o nosso array. Então, new array, para passar os pipes aqui, os nossos canos, para serem um array e aparecendo de acordo com a lógica que a gente vai criar lá na frente, ok? Então, a gente criou o nosso array, criou os pipes e agora vamos fazer a definição das vars de replay, ok? Então, var replay vai ser clickable, clickable igual a false. Clickable, é isso mesmo, pessoal. Ou seja, quando a gente defina false, é para quê? Essa ação vai acontecer quando a gente estiver no jogo e a gente dá um game over e aparece aquela tela, a tela do current score, ok? Que é a tela aqui do scoreboard. E aí, o que acontece? Se essa tela aparecer, a gente tem que ter um estado falso, mas que se torna verdadeiro se a gente aperta o backspace ou clica sobre aquele botão de replay que a gente tem, que é esse botão aqui, o replay, para ele reiniciar o jogo e voltar ao estado inicial da splash screen, ok? E agora vamos definir os sons, né? E por que a gente utiliza então aquela biblioteca buzz.min que eu expliquei para vocês anteriormente, se a gente vier aqui do JS, que é a buzz.min? Porque a buzz.min ela já traz todas as configurações de áudio para a gente poder sincronizar o áudio com as ações do jogo, com as nossas actions. Então, olha para você ver agora tanto que fica fácil declarar o som através da buzz.min. A gente vai fazer o seguinte, escreve var volume e vamos colocar 30, que é o volume máximo considerado pelos browsers. Volume 30. E agora vamos criar as variáveis de som que vão acontecendo de acordo com cada momento. Então, por exemplo, se a gente tiver uma ação de pulo, a gente tem que ter uma determinada variável. Então, vamos imaginar aqui uma var sound jump, ok? E essa var sound jump vai ser um new buzz.sound, ok? E vamos ter aqui onde está o meu som de pulo. Se a gente vier aqui no sounds, a gente vai vir aqui, ó. Vamos vir aqui em sounds, ok? Flappy Bird aula. A gente tem aqui assets e a gente tem sounds. E a gente tem aqui os tipos de sons que a gente vai utilizar. Então, para o som de pulo, ou seja, a gente tem que ter aqui o wing, o SFX wing, ok? Que é o das asas, é o batendo as asas. Então, sfx underline wing.ogg. Eu estou trabalhando com OGG porque é o formato que é mais suportado pelos browsers quando a gente fala sobre o modelo cross-browser, mas é lógico que você pode trazer também os outros tipos de áudio para gerar mais suporte e mais compatibilidade com os outros browsers, ok? Então eu vou copiar isso daqui e vou replicar aqui para que a gente consiga dar continuidade. Então a gente tem sound jump, vamos ter um sound score para armazenar o nosso score, vamos ter aqui também o sound hit, ou seja, as ações do nosso valor mesmo que a gente obteve, e o die e o swoosh, ok? Que é aquele barulhinho que aparece quando os sprites aparecem, eles sobem, ok? New buzz sound, e aqui a gente só vai começar a mudar. Então, para o score, a gente vai trabalhar aqui o point, ok? Que é o nosso som de ponto, point. Para o nosso hit, vamos trabalhar o SFX hit. Para o nosso die, vamos trabalhar o SFX die, igual está ali na pasta. E para o nosso swoosh, vamos trabalhar o swooshing, ok? Swooshing. Tem que tomar muito cuidado, porque uma palavra pode errar tudo. E aí, a gente declarou aqui as variáveis, instanciou elas, e agora para a gente chamar a biblioteca buzz.min, a gente faz buzz.all, ok? Só ir lá na biblioteca da Buzz, que lá está explicando, set volume, e vamos passar o parâmetro de volume que nós criamos aqui de 30, ok? Então, é isso daí, fechou, dá um Ctrl S. Agora vamos vir aqui, dar um F5 no nosso jogo e vamos ver se não temos nenhum erro no console, ok? Então, ó, tudo ok, a gente não tem nenhum erro de JavaScript, nenhum erro lógico, tudo foi instanciado corretamente, ok? Então, pessoal, a gente definiu aqui neste momento
toda a parte relacionada à declaração do nosso volume. Então vamos agora definir os loops do jogo e dos canos, ok? Então a gente vai trabalhar com dois tipos de loop nesse jogo: o var loop game, ok? Para o jogo ir continuando em um processo cíclico, ok? E o var loop pipe loop, ok? Que vai ser os loops relacionados aos nossos canos, ok? Bem tranquilo. Então, pessoal, em termos de definição de variáveis, a gente vai ter somente essa parte aqui, ok? Eu vou colocar 4 para definindo as variáveis, ok? Então, definimos as variáveis e agora nós vamos definir as funções, definindo as funções, ok? Então, naquele processo a gente definiu as variáveis e agora a gente vai definir as funções. Então, a primeira função que a gente vai trabalhar é assim que o documento carregar, começa a depurar o jogo. Ou seja, o nosso jogo vai começar, vai dar um start. E lembra do debug mode que a gente declarou lá em cima de false? Então, agora a gente vai começar a declarar ele para dar um debug mode no nosso jogo e poder fazer o navegador entender que o jogo foi depurado e que ele realmente começou. E como que a gente faz isso? Vamos colocar aqui cifrão document, ok? Ready, ou seja, quando o documento iniciar, nós vamos executar uma function, ok? E essa function, essa function, vamos abrir e fechar aqui. Function, ok, ponto e vírgula. E essa function, pessoal, vai ser o seguinte: if window location for igual a search igual a debug, ok, nós vamos executar, não precisa, eu já escrevo direto, mas se você quiser você pode colocar aí as chaves, debug mode, ok, igual a true, ok? Então, se o nosso documento iniciar e ele encontrar o parâmetro debug na nossa location, ele vai dar um debug mode true e vai começar a computar para nós, ok? If window.location.search, ok, for igual a easy, ou seja, se estiver fácil, nós vamos colocar um pipe, na verdade, agora a gente vai trabalhar com um cano, pipe height igual a 200, ok? E a gente tem também aqui a captura, capturar o high score, captura o high score pelo cookie. Ou seja, o debug mode vai trabalhar todos os parâmetros relacionados às áreas de atualização do nosso jogo. Ou seja, a partir do momento que o documento é carregado, a gente constrói uma série de condicionais que vão sendo executados de acordo com a nossa ação. Então, por exemplo, se o debug for diferente do search, ele vai dar um debug mode true. Se o pipe rate estiver no modo easy, ele vai dar um pipe rate 200. Então, tudo vai sendo trabalhado. Ok? Esse 200, eu vou mostrar para vocês por que a gente declara 200 aqui, porque lá embaixo isso vai ser modificado pelo pipe rate, ok? Então, vamos dar um var saved score e vamos dar um get cookie, ok? E esse get cookie vai ter a opção high score, onde a gente vai ter que if saved score, ok? For diferente de vazio, ou seja, não tiver nada, ok? Nós vamos dar aqui um high score, vai ser igual a parse int saved score. Ou seja, por que a gente passa esse parâmetro? Porque se o nosso cookie que a gente vai criar lá embaixo para armazenar o nosso high score, faltou um parênteses aqui, para armazenar o nosso high score, se ele for vazio, ele vai transformar isso para um número inteiro e vai salvar o score, ok? E agora a gente tem que dar também a opção, que vai ser a opção para começar a tela inicial. Começar, né, na verdade, com a tela inicial. E como que a gente faz isso? A gente dá um show splash screen. Ou, na verdade, show splash porque foi a função que a gente criou, ok?
Só que a showSplash, se a gente vier aqui em cima, a gente trabalhou splash screen, ok? E a showSplash é a função que vai mostrar a nossa splash screen. E a gente vai declarar ela depois que a gente setar aqui o cookie do nosso saved score, ok? A gente vai criar ela depois que a gente criar a parte do saved score. Então, como que a gente vai fazer isso, pessoal? Agora a gente vai trabalhar a parte da function getCookie, ok? Ou seja, o que isso vai fazer para nós? É uma função para capturar o cookie e mostrar o score posteriormente, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Function getCookie, ok? Cookie. Vamos escrever cname, ok? Comma de name. E vamos passar os parâmetros. Então, o que isso quer dizer para nós, pessoal? Porque cname vai armazenar um conjunto de informações da variável name. E o getCookie a gente coloca como uma função porque eu quero que ele armazene o nome, eu quero que ele armazene o cookie, eu quero que ele armazene a data daquilo ali, para ele poder armazenar aquele score e depois ficar comparando com o current score obtido pelo jogador para mostrar qual foi o maior score, ok? É um negócio muito doido, mas faz sentido. Então o var name vai ser igual a cname mais igual, ok? Bem tranquilo. E nós temos também um var ca, ou seja, do cookie document.cookie.split, ok? Vamos chamar aqui aspas simples, ponto e vírgula. E vamos fechar aqui com ponto e vírgula também, ok? Então, for, vamos criar um laço, var igual a 1 igual a 0, que é igual a i menor que ca, i menor que ca, vai ser i.ca.length, ou seja, o tamanho de ca vai ser um i mais. Ou seja, enquanto o i for igual a 0, o i for menor que o ca.length, ou seja, ele vai capturar o valor do cookie do último score, ok? E ele vai pegar o valor de i e vai somar com o length dando um i mais, até atingir o valor de i se ele for menor que i, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui uma função lógica. Var_c, ok, é igual ao k do cookie, ok? Vamos passar o parâmetro i, ponto trim, ok? E abre e fecha parênteses. Depois vamos dar um if, se index of, vou explicar esse parâmetro para vocês. Alguns parâmetros são bem direcionados para essa área de criação de jogos, então não se assuste, porque faz parte. Index of cname, ok? Vamos passar o name aqui dentro, igual a 0. Vamos dar return c substring, ok? Substring. Vamos passar name.length, vírgula c.length, ok? E vamos aqui que tem um parênteses depois do 0 e aqui depois do length a gente não tem parênteses, fecha, e vamos dar agora um return, né? Return vazio, como a gente conhece. Então, return false ou return vazio, ok? Então, fechando aqui, o que a gente tem? A gente tem a function getCookie, ok? Agora vamos explicar isso daqui. Essa função ela serve para capturar o cookie, ou seja, a gente cria um cookie para poder armazenar o valor do nosso current score. Porque se o usuário fechar o navegador e depois tentar jogar de novo, esse cookie vai armazenar as informações da variável que capturam o score do jogador, ok? E vai comparar o current score que ele obteve, ou seja, o score que ele obteve no momento que ele jogou de novo, com o score que ele já tinha que foi armazenado pelo cookie. Então aqui a gente passa uma função getCookie e ela vai ter um nome que vai ser igual a cname, ok? Esse cname é uma função imagética que a gente criou para poder armazenar esses valores. E aqui no CA que a gente criou aqui, a gente captura o document.cookieSplit
para poder capturar esse valor do cookie, ok? E aqui a gente faz uma comparação entre o tamanho de um current score com o valor que já estava salvo pelo cookie, entendeu? Que o jogador obteve anteriormente. E caso contrário, a gente vai dar um return vazio aqui para ele, ok? Se ele não tiver obtido nenhum ponto. Então, agora a gente tem que fazer uma função para setar o cookie por nome, valor e tempo para expirar, ok? Então vamos lá. A primeira função vai ser a function setCookie, ok? E nessa função setCookie a gente vai ter setName, setValue e xDays. Ou seja, o setName, o setValue e o xDays são funções são parâmetros para a gente comparar o nome, ok? O valor e o tempo que vai expirar aquele cookie, aquele valor que a gente tem do score. Então vamos abrir e fechar aqui, ok? Bem tranquilo. E agora vamos passar o seguinte, varD, ok? varD vai ser uma new date, ou seja, vamos criar um objeto data para poder armazenar o valor do score obtido pelo usuário em relação ao valor do relógio dele aqui no computador, ok? Então, var new date. Então, date, ou seja, d, que é o que seta o objeto data, set time, ou seja, para a gente setar esse tempo, d.getTime, ou seja, para capturar o tempo, ok? E eu vou colocar um mais aqui e vou agora passar a função do xDays, ou seja, é o tempo de expiração para expirar aquele valor. Então vamos jogar 24 horas, 60 minutos, 60 segundos vezes 1000. Esse é um valor que eu gosto de trabalhar, acho que ele vai dar lá para 2018, mais ou menos, 2080, mas é legal para a gente poder ter um tempo considerável aí. Então var expires, expires, vamos colocar aqui tempo para expiração, mais ponto date to gmt string, ok? Vamos passar esta função. Ou seja, se ele expirar, ele vai concatenar com o date que a gente criou, que vai armazenar aqui através do setTime, ok? Os parâmetros do setTime, e vai configurar para o GMT, que é o padrão que a gente trabalha aqui mais universal, ok? E agora vamos dar um document.cookie, vai ser igual a cname mais igual mais cvalue, ok? Mais concatena com ponto e vírgula, mais expires, ok? Ou seja, document.cookie cname mais igual mais cvalue mais ponto e vírgula mais expire. Ou seja, isso aqui é a forma como a gente vai apresentar. Tudo que é document é relacionado ao documento, à escrita. Então, o document.cookie vai mostrar isso para nós na tela. Então, vamos ver como que isso funciona para não ficar muito doido na cabeça de vocês. Eu vou abrir aqui o meu Flappy Bird original e vou mostrar para vocês aqui uma comparação. Então, eu vou abrir aqui o meu console, ok? Deixa eu abrir aqui. Users Timeline. Section Storage, ok? Session Storage, Local Storage Cookies, ok? Tá aqui. Então, imagina o seguinte, pessoal. Eu vou jogando aqui. Percebam aqui no meu localhost o que vai acontecer na minha zona de cookies. Ó, eu vou fazer uma pontuação qualquer aqui para que vocês entendam. Ó, eu fiz um score de 4 e um best score de 4. Se eu voltar, olha o que ele fez aqui para mim no meu localhost na área de cookie. Ele deu um name, ó, o cname que a gente criou aqui, high score, ok? Ele deu um value, que é o cvalue que a gente tem aqui, ele deu 4. E o domínio é o localhost, ok? E o xdays, pessoal, é o tempo de expiração, que é esse expires aqui que a gente criou aqui, ó. Entendeu? Esse expires é justamente esse. E ele está dizendo aqui que vai expirar para mim dia 8 de 2018, ok? Vamos ver aqui, ele não aumenta mais, mas ele está dizendo que ele vai expirar no dia 8 de 2018 às 18 horas e 9 minutos. Então,
essa comparação ela serve justamente para isso, porque agora quando a gente for jogando, ele vai comparando esse set cookie que a gente fez para comparar os valores para ver qual foi o maior valor dentro do jogo. Então a gente fez 4. Então vamos tentar bater mais de 4 aqui para que vocês vejam a diferença entre esses valores do set time, ok? Então vou tentar bater mais que 4 aqui. Olha o que ele vai fazer agora para mim. Aí, fiz 7 pontos. Vamos ver agora. 7, 7, best 7. Na hora que eu dou um play para voltar, vamos tentar voltar aqui. Olha o que ele fez para mim. Ele armazenou o value como 7. Aí ele consegue identificar que o meu high score anteriormente foi 7. Então o cookie serve justamente para armazenar esses valores e na hora de mostrar a minha tabela de score, aquela que a gente viu lá no Assets, aqui ó, a nossa tabela de scoreboard, ele vai mostrar justamente que o meu best foi o último valor armazenado pelo cookie, entendeu? Então essa é a pegada da gente trabalhar o cookie aqui. Uma outra opção também é que é possível você trabalhar isso com sections, e principalmente aí com as novas propriedades de sections do JavaScript, o local storage, dá pra gente trabalhar isso também. Mas como muita gente conhece o cookie e não conhece o session storage, eu resolvi fazer pelo cookie mesmo, mas deu para que vocês entenderem, ok? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente criou aí nosso set cookie e terminamos a primeira parte do nosso JavaScript, ok? E o que a gente vai fazer agora? A gente agora vai criar aqui a nossa splash screen, que vai ser a nossa tela inicial para considerar o nosso momento inicial do jogo. Então, vamos criar aqui função mostrar a splash screen, ok? Splash screen. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui então uma function, ok? Function. E essa function vai ser show splash. Só show splash, ok? E o que tem nessa show splash? Lembra que a gente criou a show splash aqui no debug mode? O debug mode é o que instancia o início ou não do nosso jogo. Se a nossa splash está no fim do debug mode, ele vai considerar que toda vez que tiver uma splash screen aberta, que o nosso jogo realmente começou. Então, nessa show splash, a gente vai setar aqueles valores iniciais aqui, ok? Para a gente poder trabalhar com eles e vamos fazer com que tudo aconteça de uma maneira bem suave. Então, a primeira coisa que a gente vai criar é o estado na nossa splash screen. Então, como que a gente vai fazer? Variável para armazenar o estado do jogo e tratar posteriormente os eventos. Tratar posteriormente. Vou deixar assim que fica bem mais fácil. O que a gente vai fazer? Current state, ok? Igual a states.splash screen ponto e vírgula. E agora vamos setar os valores iniciais. Nesses valores iniciais nós vamos ter um velocity igual a 0, ou seja, velocidade igual a 0, ou seja, ele setou a velocidade inicial como 0, nada aconteceu. Um position de 180, que é a posição inicial, que a gente declarou inclusive lá em cima. Um rotation de 0, que é igual, ok? E vamos trabalhar também um score igual a 0, ok? E agora a gente vai resetar as posições do player para o novo jogo. E como que a gente faz isso? A gente tem que capturar lá na nossa estrutura do HTML o ID que a gente chamou para o player, que é o ID player. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, vou chamar cifrão player, hash player na verdade, hash player ponto css, abriu e fechou. Agora vamos chamar y 2.0, ok? X 2.0, fechou, ok? Bem tranquilo. Vamos fechar, ou seja, a gente está definindo que tanto o eixo das abscissas como o eixo das coordenadas vão iniciar em 0 em relação à rotação e à posição. Então, update player, ou seja, update player cifrão, update player cifrão player,
hash player, ok? Ponto e vírgula, depois aqui. Ou seja, a função que vai upar os novos posicionamentos do jogador vai se chamar update player, beleza? Bem tranquilo. Então, quando isso acontecer, quando o jogador pular, a gente tem que dar um sound.swoosh, ou seja, sound_swoosh, perdão, ponto stop. Ou seja, quando o swoosh chegar, o que é o swoosh? É o som que faz a nossa splash screen aqui, ó, a nossa show splash mostrar. E quando a show splash mostra, o jogo começou de novo. Então, se o jogo começou de novo, o sound swoosh tem que ser ponto stop, ok? Caso contrário, se ele não for stop, ele vai ser um sound swoosh ponto play, ok? Bem tranquilo. E para a gente limpar os canos iniciais do jogo, ou seja, para esses canos não ficarem aparecendo, limpar todos os canos para iniciar o jogo. A gente vai criar aqui uma cifrão, cifrão.pipe, que é a class que a gente criou aqui anteriormente. Deixa eu voltar aqui. Se a gente ver aqui no nosso CSS, a gente tinha criado o pipe aqui no nosso CSS. Se a gente vier aqui no pipe, aqui ó, o pipe. O pipe ele já tem essas posições aqui pré-definidas no nosso CSS para que a gente consiga trabalhar o comando lógico aqui no JavaScript. Então, o ponto pipe tem que ser um remove, ok? E o pipes vai ser um array, igual a gente tinha determinado lá em cima. E ele vai ser um new array para o início do jogo também, ok? Vamos passar aqui o new array. Ou seja, um array porque ele vai conseguir armazenar um conjunto de variáveis para poder determinar posições diferentes do cano em relação ao nível, à dificuldade do jogo. E agora vamos começar todas as animações dos sprites novamente, ok? Ou seja, a gente setou os valores iniciais, colocou as posições do player resetando o Y e o X, falou como que vai ser as actions dos sounds, falou para limpar os canos, ok? E iniciar um novo array, porque o pipe vai ser remove quando o jogo acabar, mas ele tem que criar um novo array quando o jogo começar novamente, porque à medida que o passarinho vai pulando, os canos vão aparecendo, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos criar um cifrão, ok? Cifrão, vamos colocar .animated, ok? Vamos colocar .css, vamos passar aqui animation play state, ok? Running, ok? E vamos fazer isso daqui de novo. Por isso que a gente utiliza a biblioteca com transition e a gente utiliza as animações CSS3 para poder executar isso daqui na nossa animação. Ou seja, animation play state, se a gente vier aqui no nosso CSS, aqui, CSS, a gente tem os backgrounds, a gente tem as posições, e essa animation play state vai considerar a ação de animação da nossa class animated, ok? Então a gente deixa running para que ele repita todas as animações do sprite novamente, ok? A gente tem animated play state e a gente vai criar aqui um WebKit para que ele funcione, né, em alguns outros navegadores também. Animation play state, ok? E agora vamos criar aqui também um fade para a splash screen aparecer. Ou seja, a splash screen, pessoal, para quem não se lembra, é justamente essa do get ready. Então, a gente vai fazer o que para ela aparecer? A gente vai dar um cifrão, vamos chamar aqui splash, ok? Que é o nosso ID para splash screen, que a gente criou aqui na nossa index. Splash, tá aqui, ó. E agora, nós vamos chamar aqui um transition, ou seja, é o transition que a gente tem lá na nossa biblioteca do jQuery para a gente poder trabalhar essas animações mais rapidamente. Então, o opacity vai ser igual a 1, ok? E vamos dar aqui um time de 2000 e um easy, ok? Ou seja, eu quero animação easy por um time de 2000 mais ou menos,
ok? E aqui na Transition a gente fechou aqui e fechou aqui. Não se esqueçam de fechar esses parâmetros. Aqui não tem esse ponto e vírgula. Opacity, ok. Bem tranquilo. 2000, easy. E agora, pessoal, a gente já tem a função aí que basicamente define os parâmetros da Show Splash para mostrar a splash screen inicial, para a gente ter os parâmetros para iniciar o jogo. Então agora vamos criar a função definitivamente para começar o jogo. Ou seja, o Debug Mode faz o controle desses estados do jogo, ok? Entre false e true, por um comando lógico, numérico. E agora a gente vai criar uma function start game, ok? E essa function start game, ela vai ter o seguinte, vai ter uma variável para armazenar o estado do jogo e tratar posteriormente os eventos, ok? Ou seja, na ação que a gente tinha do current score, na ação de cima da splash screen, se a gente vier aqui, ó, a gente tem o current state, que vai armazenar o estado obtido e vai apresentar esse estado para a splash screen. Aqui a gente vai ter esses states também, ok? Que é o current state, ou seja, vamos escrever aqui current.state, na verdade current state sem ponto, e vamos dar aqui um states.GameScreen, ok? Ou seja, se a gente vier aqui em cima, a gente tem esses estados. A splash screen que a gente definiu, a game screen que a gente está definindo agora e a score screen que a gente vai definir posteriormente, ok? Então ele vai capturar esses estados e vai comparar esses estados lógicos com relação a esses estados do objeto freeze que a gente declarou lá em cima, ok? Bem tranquilo, não? E agora vamos definir aqui um fade para a splash screen, ou seja, para a nossa splash screen sumir. Porque se ela apareceu no transition aqui da ação da função da splash, no start game ela tem que sumir na hora que a gente aplicar um comando, que é o comando do space ou da ação do clique. Então splash, ok? Ponto stop. Vamos fechar aqui o stop. Cifrão splash ponto transition, ponto transition depois do nossa barra aqui, e vamos chamar aqui o opacity da mesma forma que a gente chamou na ação anterior. Só que ao invés de 2000 nós vamos trabalhar com 500, porque a saída, né, tem que ser um pouco mais rápida, e o opacity, o destino é 0 e não 1, porque lá ele começa ao contrário, ele começa em 0 e vai para 1, aqui ele começa em 1 e vai para 0 até sumir, ok? E a gente tem que também ir mostrando, né, o score no topo do jogo. E como que a gente faz isso? A gente faz um set big score, ok? Set big score. E esse set big score vai ajudar a gente justamente a definir esse score no topo do jogo através dos nossos números maiores aqui, que são os fontes big, ok? Bem tranquilo também. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que criar um debug mode, né? Na verdade, criar um condicional debug mode para considerar as bordas ao redor. O que significa, Leonardo? Vamos ver isso agora. Então vamos criar um if debug mode, ok? Vamos passar aquela variável que a gente havia criado. E agora, nesse debug mode, a gente vai fazer uma coisa muito doida. A gente vai considerar se realmente houve esse instanciamento através do debug mode. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um cifrão. Vamos usar um hack aqui, bounding box, ou seja, ponto show, ou seja, mostra para mim a bounding box. Se a gente vier aqui no nosso CSS, a gente vai ter aqui, ó, bounding box. Lembra que eu falei para vocês que para a gente considerar no movimento de rotação, no movimento do jump do nosso personagem, na hora que ele pula, a gente tem que considerar os pixels, o encontro dos pixels para poder computar ou não um ponto do jogador? A bounding box, como ela tem um pixel solid red, ela vai considerar justamente
essa relação em volta dos pixels, ok? Para considerar se o player chocou ou não com alguma coisa. Então a gente chama a bounding box aqui para considerar as bordas ao redor e dar um ponto show para poder trabalhar essa questão lógica do encontro dos pixels, ok? Isso é muito doido, gente. Então agora vamos começar os loops do jogo, ok? Aumentar o tempo, intervalo, de acordo com a dificuldade, né? Então, como que a gente vai fazer isso? var update rate, ou seja, vamos upar o rate do jogo e vamos colocar 1000, ok? 1000.0 dividido por 60, que é a taxa de FPS, e a gente vai ter aqui 60 FPS, que é os frames per second, ok? E o loop que a gente criou lá em cima, nós vamos dar um set intervalo para setar esse intervalo de game loop, ok? Ou seja, a função game loop, e o update rate, que vai ser esse que a gente criou agora na taxa de 60 FPS. E agora vamos dar um loop, pipe loop, ok? E vamos dar um set interval, ok? E vamos colocar aqui update pipes, ok? 1400. E também a ação de pulo para começar o jogo, ok? Que é a ação que vai fazer justamente aquela função que a gente tem, que é a player jump, ok? Ou seja, a função de pulo do nosso jogador, que a gente já finalizou aqui com as chaves, ok? Então, a gente tem aqui a ação de pulo para começar o jogo. A gente tem os comandos lógicos para upar o FPS em relação ao intervalo do loop do jogo. A gente tem o debug mode para capturar o bounding box, para encontrar essas zonas de colisão entre os pixels. E a gente tem aqui o set big score para setar o score no topo do jogo, além de uma fade para a splash screen sumir na hora que a gente der o estado do game screen, que é o estado inicial do start game, da função start game, ok? Então a gente tem que estar sempre trabalhando com esses estados do jogo para poder trabalhar os comandos condicionais e poder depurar as ações que a gente quer, ok? Então, a gente tem aí o player jump. Lembra que lá em cima a gente tinha declarado aqui, ó, essa update player, esse parâmetro aqui. Então, como que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer aqui uma função, pessoal, para upar a velocidade e a rotação do player. Como que isso vai acontecer? Pela função update player, que a gente tinha definido lá em cima. E eu vou passar o player, que foi o parâmetro que a gente tinha passado aqui em cima, ó. Então, se a gente vier aqui, ó, update player, tá vendo? A gente não passou o parâmetro ali, o método aqui, na verdade, o player, o método de player para a função update player. Então, essa função vai evidenciar justamente aqui onde está a hash player, que é o nosso ID do sprite do player. Então, para a gente fazer a rotação, a gente vai usar uma função matemática aqui para poder fazer isso, que é trabalhar com angulação, que hoje muita gente usa. A gente usa matemática, um math.min, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos trabalhar velocity, ok? Dividido por 10, ok? Então, fechou isso daqui, vezes 90, que é o ângulo de 90 graus, e aqui a gente pega e coloca 90 também para evidenciá-lo. Então, aqui ele vai capturar a velocidade, dividir por 10 e multiplicar por 90. Aí esse resultado vai ser a rotação que a gente vai ter do nosso personagem, baseado-se num ângulo de 90 graus e considerando a rotação que a gente tem, que foi aquela que a gente declarou lá em cima, se a gente voltar aqui, rotation 0, ok? E o jump de menos 4.6, que é a velocidade do nosso jump. E agora, vamos aplicar então, né, aplicando a rotação por CSS. Para o nosso eixo X e para o nosso eixo Y, que nós definimos na área do player aqui, na posição do player, que é o eixo Y e o eixo X, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? É bem simples, é só dar um cifrão, player.css, ok? Vamos dar um rotation, ok? Top position. Bem tranquilo e fechou aqui. Ou seja, a gente vai aplicar a rotação por CSS para o eixo X e Y, e nessa cifrão player a gente vai aplicar
a partir disso, porque o rotate agora, então, o nosso parâmetro rotate, que a gente tinha evidenciado na área superior aqui da declaração das variáveis, rotation, ok, que era 0, agora ele vai equivaler ao rotation que a gente declarou aqui da rotação. Bem tranquilo, não? E agora, para a gente finalizar essa outra parte, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma função aqui de game loop, ok? Para as coisas irem acontecendo. Função de game loop, ok? Como que vai funcionar essa função de game loop para o jogo repetir até um determinado momento, que é o momento que a gente tem? Então a gente tem aqui game loop, ok? Vamos abrir e fechar, bem tranquilo. E nessa função game loop eu vou fazer o seguinte, var player, e eu vou dar aqui tudo instanciando o nosso sprite, o nosso ID lá, que é o player, ok? Fechou aqui. Então, vamos upar agora a posição e a velocidade do player. Velocity mais igual a gravity, ok? Position mais igual a velocity. Ok, e agora vamos aplicar os novos valores do player. Lembra que tudo que acontece com o nosso jogador está dentro da function updatePlayer, que a gente declarou aqui, da ação updatePlayer. Então o que a gente vai fazer agora? UpdatePlayer, ok? Vamos chamar o nosso player aqui, que vai ser o player que a gente declarou aqui na var, que é justamente o nosso ID player. UpdatePlayer vai ser somente isso. E agora vamos criar aqui então um hack de bounding box para o player. Ou seja, nessa ação aqui, ó, a gente debugou o mod do bounding box considerando que o jogo começou. Então agora aqui a gente vai aplicar realmente o hack para ele considerar essas bordas. Então var box vai ser igual a document.get element by id, ok? Vamos chamar aqui player, ok? Ou seja, está capturando o player, então não precisa passar a hash, ok? .get bounding client rectangle, ok? Essa é a função que a gente passa para capturar o valor do nosso retângulo, ok? Rectangle do retângulo. Var origin width, ok? 34.0, que é o valor que a gente define para poder trabalhar a largura, e o var origin height, que é 24. Por que, Leonardo, que você está usando esses valores? Esses valores foram testados considerando a nossa getting bounding box do nosso CSS. Porque tudo a gente tem que testar na medida que vai criando o jogo. E se eu fosse ficar testando tudo aqui com vocês, a gente iria perder muito tempo. Então eu tenho esses valores mais ou menos gravados na cabeça para a gente poder trabalhar aí e chegar no resultado mais rápido, ok? Então origin width vai ser 34 e origin height vai ser 24, que se vocês se lembrarem vai ser justamente o tamanho aqui do nosso sprite do player, ok? Então é bem tranquilo a gente lembrar disso. E agora a gente tem também aqui um var box width, né? A gente tem que ter o origin width, que vai ser essa origem do width que a gente declarou, um math.sim, ou seja, daquelas funções matemáticas sendo cosseno, .abs rotation. Não se preocupe muito com essas funções, porque elas são realmente loucas. Muitas a gente consegue pela internet para poder gerar o resultado de uma maneira mais rápida e não der, né, aqueles bugs de questões físicas. Então, eu vou diminuindo aqui um pouco. A gente vai ter aí o box width origin weight. E aqui vamos ter um box height, né? E ele tem que ter o origin height, ok? Mais o box height do nosso personagem em si, do nosso sprite, dividido por 2, ok? Fechou isso daqui. E vamos ter um var box left, que vai ser igual ao box width, ok? Menos
o box width normal dividido por 2 mais o box.left, ok? E vamos ter um bar box top que vai ser igual ao box height menos box height, ok? Dividido por 2, eu vou explicar tudo isso, pessoal, fica tranquilo. Mais box top, ok? Para a gente considerar o valor do topo. Então, var box right vai ser igual a box left mais box width, ok? Box left mais box width, que vai ser justamente a largura do box da esquerda e a largura do box na direita. E agora, o que a gente faz aqui então? Vamos criar um var, var box left, var box left, var box width, é isso mesmo. Var box bottom, ou seja, da parte da base, box top é igual a box height, que é a altura. Então deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que acontece? Aqui a gente cria o hack da bounding box para o player, ok? Considerando a largura e a altura do sprite, e ele vai capturar, né, aquela função getBoundingBox existente no JavaScript para se relacionar ao player e considerar essas dimensões do sprite em relação ao nosso bounding box que a gente criou lá em cima de 1 pixel para considerar o encostamento dos pixels. E aqui a gente trabalhou uma função matemática que vai trabalhar a origem, ou seja, origin width, que é a origem inicial do nosso sprite, menos a fórmula matemática da rotação dividida por 90 vezes 8, que é a quantidade de rotações que a gente considera neste caso. E o box height a gente vai considerar a altura original, que é 24, mais o box height, ou seja, é a altura do box dividido por 2, porque é uma relação dualística. A gente tem a origem a origem de 24 do nosso sprite e a altura que vai sendo considerada à medida que tem as ações de clique, do jump, do passarinho, ok? E isso vai se repetindo para as outras ações também. E agora a gente vai considerar que se o player clicar, mas ele acertar o footer, que é essa base aqui do chão, se acertar o footer, o player morre e retorna o jogo. E como que a gente vai fazer isso? Vamos aplicar um if box bottom, ok? Maior ou igual a cifrão hash footer game, ok? Ponto offset ponto top. Vamos abrir aqui, vamos dar um player dead, ok? E aí ele vai executar as funções de return. Ou seja, ele retorna o jogo ao estado inicial. O que isso aqui considera, Leonardo? Porque se o seu box bottom, que é a sua base aqui, for o top mais o box height, então se o seu personagem que tem o valor do box, se ele encostar, ou seja, se ele for maior ou igual ao footer, no nosso sprite do footer aqui da base, dessa área que está rodando, ele vai dar um ponto offset top e vai dar um player dead, porque você não pode encostar no chão segundo as regras do jogo. E aí você dá um player dead e ele retorna para os estados iniciais, ok? Bem tranquilo. E agora, se tentar passar pelo topo, ele vai zerar a posição do player. Ou seja, se ele tentar passar por essa base aqui, né, esses tijolinhos aqui, ele não pode passar dele também, porque a área do jogo é só essa área aqui da game screen, ok? Então, se ele tentar passar pelo topo, ele vai zerar a posição do player. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aquela var ceiling, ok? E essa variável ceiling vai ser justamente a nossa cifrão ceiling, que são o nome que a gente declarou para o nosso bloco. E aqui a gente vai fazer uma nova condicional, né? Igual lá em cima, só que aqui a gente vai fazer o if box top, ok? Que é esse box top aqui.
Se esse box top for menor, ok, ou igual ao nosso ceiling offset, ou seja, a área do topo, ceiling offset, ok, ponto top, ele vai somar isso ao ceiling ponto height para considerar a altura, né, que foi evidenciada pelo personagem nesse caso, ok? E aí, se ele fizer isso, ele vai dar um position, deixa eu tirar isso daqui, que aí não precisa ficar gastando parênteses, position igual a 0. E se não houver nenhum cano no jogo, ele retorna, ok? Então, como que isso vai acontecer? If pipes igual a 0, ou seja, lembra do array? Essa aqui é a função do array, que é o objeto array que a gente tinha passado. Então, ele vai considerar se os pipes são 0. Se não tiver nenhum cano, meu amigo, então, e se for igual a null, ou seja, não tiver nada, o que você vai fazer para nós? Você vai dar um return. Por quê? Eu quero que você retorne lá para o state inicial da nossa splash screen. Então, a gente tem que determinar agora também, a área, né? A área para os próximos canos. Ou seja, lembra que eu expliquei para vocês que a gente tem as áreas dos canos e a gente tem que declarar elas para poder considerar o array dos canos, ou seja, à medida que eu vou jogando, os canos vão aparecendo. A gente vai declarar aqui a parte lógica e depois a gente chama esses canos para eles irem aparecendo. Como que a gente vai fazer isso? Determinar a área para os próximos canos. A gente vai criar aqui uma var next pipe, ou seja, por que next pipe? Porque pipe é de cano e next é de próximo, ou seja, o próximo cano vai ser o pipes do estado inicial, que é o array 0, ok, que a gente criou, e vai ser o var next pipe upper, ou seja, esse daqui vai ser a variável que vai fazer os canos aumentarem ou não, que vai ser o next pipe, ou seja, o next pipe que a gente declarou anteriormente aqui, e vai ser filho, ou seja, quando ele for filho, ele vai ser filho de um seletor que é o pipe upper. Lembra que a gente declarou o pipe upper lá no nosso CSS, que eu falei para vocês, a gente vai usar lá no JavaScript. A gente vem em pipe upper aqui, a gente tem o assets pipe.png. Ele tem essa largura e ele tem esse top igual a 0. Só que a função que vai fazer ele crescer ou é a after ou vai ser a before. E nesse caso aqui a gente vai tratar esses eventos para ele crescer ou diminuir o cano, dependendo da dificuldade do jogo e dependendo de qual estado, né, do jogo que ele está. Então a gente criou essas variáveis. Agora vamos criar um var pipe top igual a gente fez lá nos outros. Ok? Então var pipe top vai ser igual a next pipe upper ponto offset, ou seja, captura o valor lá para nós do top. Ok? E vamos somar isso ao next pipe upper ponto height. Ok? Ou seja, vai somar esse valor do topo capturado da função que dá update e vai comparar, vai somar a ação do next pipe upper height, ok? E um var pipe left, que vai ser o next pipe upper, ok? Ponto offset, ponto offset, ponto left, na verdade, ponto offset, fecha o parâmetro, ponto left, ok? Menos 2, ou seja, ele tem que tirar, por algum motivo, ele quebra esse cano da esquerda. Então a gente trabalha com menos 2 para ele poder remover essa posição e poder dissociar essa distância da esquerda e poder corrigir algum bug que deu, e essa foi a única forma de poder corrigir isso. Então o var pipe right, ok, vai ser igual a pipe left, ok, mais o pipe width. E pipe width fechou. E var pipe bottom vai ser igual a pipe top, ok, mais pipe height. Bem tranquilo, não? Agora
para a gente finalizar essa função gigantesca, a gente vai matar aqui o que acontece então se cair dentro do tubo, ou seja, do cano. Ou seja, a gente criou aqui, determinou as áreas dos canos, determinou a distância que é -2 na hora que o personagem encosta, determinou o update do next pipe, como que ele vai acontecer sendo o array inicial em 0, ele vai upando esses valores com base na largura e na altura. A gente determinou aqui se o personagem, se o player encostar no topo ou se ele encostar na base, né, que é o nosso footer, o que acontece? Que ele dá um return, ele deixa a posição em 0. A gente determinou aqui um hack para a bounding box do player. A gente criou os novos valores do player à medida que ele dá um update player baseado na velocidade e na gravidade. Isso vai upando para a variável de player. Mas o que acontece se ele cair dentro do cano? Então a gente tem que pensar isso. Então vamos criar aqui uma condicional. Então box right, meus amigos, vai ser igual a pipe left, ok? Pipe left. E agora, o que a gente está aqui? A gente está considerando que o nosso box da direita ele é maior que o nosso box left. Ou seja, agora a gente vai entrar dentro dos tubos, meus amigos. E como que a gente entra dentro dos tubos? Estamos dentro dos tubos. Já passamos pelo tubo superior e inferior. Temos que fazer essa pergunta. Se nós tivermos feito isso, meus amigos, vamos dar um if aqui para matar isso. Ou seja, if a box top for maior que o pipe top, ou seja, se o meu box do player for maior que o meu pipe do topo, ok? And, ou seja, box bottom for menor que o pipe bottom, ok? O que a gente vai fazer? Sim, estamos dentro dos limites. Aqui você posso deixar uma action aqui. Nesse caso, a gente só deixa se der algum problema, mas a gente cria essa condicional para poder trabalhar o else. Ela não tem tanto propósito aí não, mas a gente cria ela para poder trabalhar o else aqui agora. Ou seja, caso contrário, se ele não está dentro dos limites, não podemos pular estando dentro do cano. Você morreu, meu camarada. Você já era. Então, você morreu. Porque se a gente não deixar isso, vira uma marmota muito louca. Então a gente tem que considerar isso, porque o cara não pode cair dentro do cano, né, com um passarinho e continuar pulando. Então, player dead, meu amigo, você morreu. Então, player dead, e o que a gente faz? Return. Ele vai dar um return e vai lá para a ação inicial lá em cima de novo, ok? Igual a gente fez aqui para o return quando tem o player dead. Bem tranquilo, não? E a gente considerou aqui então que a gente terminou aqui no return, a gente considerou essa parte do player dead. Mas a gente também tem que considerar aqui agora se ele já passou o cano. E aí o que acontece se ele já passou o cano? Ele tem que ter alguma ação na hora que ele passa o cano. Então, como que a gente faz isso? Deixa eu só voltar isso daqui, porque esse daqui é a função do player aqui, ok? Do if. Agora vamos... Essa parte aqui das chaves, ela é da nossa função. Da outra função, da função aqui de cima, da function game loop. Agora a gente tem que validar se ele já passou o cano. Então, já passou o cano. Como que a gente valida isso? A gente está validando pelo box left, certo? Então, box left maior que piper height. Ou seja, se o box left for maior que o piper height, o piper right, perdão, ok? Piper right, é o pipe da direita. Pipe right, ok? E ele vai dar o seguinte para nós. Ele vai considerar se assim, remove e aparece outro. Como que a gente faz isso? Pipes.slice, splice, né? Ou seja, ele vai remover um e considerar o outro, 0 e 1, que é a posição. Lembra que a posição que a gente criou? Ele tira um e coloca o outro. Então, pontua a partir do momento que você vai passando. Player score.
Ou seja, à medida que o seu box left, que é o seu player, passa pelo Piper right, se ele passar, ou seja, se ele passar por esses canos, ele vai pontuando e vai mostrar o seu player score na área de cima, que é os big scores, que são justamente esses valores do fonts big que a gente declarou, ok? Então, essa é a função que a gente declarou toda a parte lógica do nosso game loop, ok? E agora, pessoal, a gente vai criar a parte de interação relacionada ao mouse, relacionada à área de clique e relacionado de novo à função para passar o pulo e o som, ok? Mas isso a gente vai fazer na próxima aula, porque essa aula já está extensa, então esse JavaScript vai ser dividido mesmo em 2 aulas. Essa é a primeira parte e não perca a próxima aula. Se você ficou até aqui, meus parabéns, você teve muita persistência, porque o código é bem extenso e tem que ser explicado, ok? Então é isso daí, pessoal, espero vocês na próxima aula. Valeu!